Você sabia que Mato Grosso do Sul pode aproveitar bem melhor o sol e o vento para gerar energia até para a exportação? Parece inacreditável, mas quem conta melhor essa história para a gente são os jornalistas Oswaldo Nóbrega e Lígia Sábica, em mais uma reportagem da série Ecorrede, produzida especialmente para esta Semana do Meio Ambiente. Olá! Hoje vamos mostrar equipamentos gigantescos para captar os ventos acima dos 100 metros de altura e transformá-los em eletricidade. Painéis que poderão cobrir áreas degradadas para gerar energia em escala industrial a partir do sol. Em alguns estados brasileiros, a instalação dos aerogeradores e de usinas solares já é realidade. Aqui em Mato Grosso do Sul, os estudos que estão só começando têm entusiasmado os pesquisadores. E o potencial do estado já atrai o interesse de investidores estrangeiros. É o que você vai ver agora na segunda reportagem da série sobre energias renováveis. Eles mudaram a paisagem do nordeste do país, já chegaram à região sul e, em breve, poderão ser vistos também em pleno Cerrado brasileiro. São os aerogeradores para a produção de energia elétrica a partir da força dos ventos e as placas fotovoltaicas, que transformam a radiação solar em eletricidade. E quem diria, o sol e o vento, duas das maiores fontes de energia limpa do mundo, podem mudar o perfil econômico de Mato Grosso do Sul. O Centro-Oeste é o estado com maior potencial, segundo estudos preliminares do Ministério das Minas e Energia. O mapa solarimétrico, que mede o nível de radiação solar, e o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro indicam a intensidade e os locais mais interessantes para esse tipo de exploração. Esses mapas foram desenhados a partir de dados registrados por bases e torres meteorológicas como esta, instalada no norte do estado. Aqui são identificadas a velocidade e a direção dos ventos. A torre de observação tem mais de 50 metros de altura. Foi instalada há 7 anos para estudar os corredores de vento aqui no norte de Mato Grosso do Sul. Fica no lugar mais alto da região, numa área plana, sem interferência de morros. Daqui do chão, a gente percebe que os ventos são fortes e constantes. E lá em cima, bem mais intensos. A velocidade chega a 54 km por hora. Condição favorável à produção de eletricidade. Energia eólica, aerogeradores, tudo isso é novidade para quem mora aqui na região. William, que vive no município de São Gabriel do Oeste há 3 anos, se diz entusiasmado com a ideia. Por que, William? É interessante porque é mais uma fonte de energia, né? Energia limpa, energia que não polui o meio ambiente. E a paisagem, como você mesmo disse, vai mudar. Eu acho que vai ficar bem interessante. Vai ficar um pouco diferente aqui. Vai ficar diferente. Vai chamar atenção? Vai chamar atenção, coisa que a gente nunca viu, né? Agora estamos em Campo Grande, numa sofisticada base de estudos meteorológicos. A estação, montada em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é referência no Brasil e ainda alimenta com dados os satélites da NASA. As informações sobre a radiação solar registradas aqui entusiasmaram os pesquisadores, que confirmaram: Mato Grosso do Sul também poderá aproveitar o sol para gerar energia em grande escala. As latitudes de Mato Grosso do Sul também favorecem isso, né, a utilização da energia solar, e também devido às condições climáticas, algumas regiões podem ser um pouco mais favorecidas. Por exemplo, nós sabemos que a cobertura de nuvem de Corumbá com relação ao estado é um pouco menor. Isso provavelmente vai ajudar, vai ser, ou seja, Corumbá uma região com potencial melhor do que as outras regiões do estado. Esse potencial eólico e solar, aliado à posição geográfica de Mato Grosso do Sul, tem despertado o interesse de grupos estrangeiros que pretendem investir nas energias renováveis. Quase que mensalmente eles nos têm procurado com uma série de missões que têm visitado o estado. Inclusive ontem recebemos uma missão espanhola no sentido de passar as informações para que eles possam gerar um projeto específico para o Mato Grosso do Sul,
para que possa desenvolver tanto a parte de energia eólica quanto energia solar. A implantação em Mato Grosso do Sul de parques eólicos e solares para gerar energia renovável em escala comercial já está em análise. Engenheiros, físicos, geógrafos e meteorologistas fazem parte do grupo de estudos técnicos, coordenado pela Gerência Estadual de Energia. A expectativa é de fazer as instalações, principalmente a parte eólica, na região de São Gabriel, Campo Grande, Sidrolândia, Maracaju e Jardim. A parte solar pode desenvolver essa região também. A equipe tem pressa. É preciso traçar novos mapas, mais minuciosos, das localidades onde os parques poderão ser instalados com maior eficiência. Para validar o mapeamento, é no mínimo 1 ano. A ANEEL só vai acatar os dados a partir do período que ela pré-estabeleceu. Atualmente, o estado produz por mês 538 megawatts de energia proveniente de hidrelétricas e biomassa, gerada principalmente a partir do bagaço da cana. Mas para atender a demanda de 810 megawatts, é preciso importar energia do Sistema Nacional, sem falar nas perdas totais que passam dos 14%, incluindo aí as perdas de transmissão. O centro gerador está distante do centro distribuidor de energia. Isso faz com que ocorra as perdas de energia ao longo do sistema de transmissão. E essas fontes renováveis poderiam ajudar como? Sim, porque elas vão estar mais próximas ao centro distribuidor. A expectativa é que nós consigamos trazê-las para dentro do estado, vislumbrando a necessidade de investimentos na região norte do estado e na região oeste do estado. Por quê? Quando nós vislumbramos a região nordeste do estado, nós vemos uma concentração hídrica bastante acentuada. Na região sul, já a parte de biomassa, bagaço de cana e já com uma expectativa do uso do solo para geração de energia. Esse é o momento para Mato Grosso do Sul aproveitar essas fontes renováveis de energia, ou seja, o sol e o vento mudando a cara econômica do estado? Perfeitamente. Vamos aproveitar o nosso vento vindo do Chaco Paraguaio. Vamos fazer com que essa luz que o sol nos traz a todo momento seja melhor aproveitada pelo sul mato-grossense. Os estudos para a implantação de parques eólicos no estado prevêem a instalação de 10 torres de observação, como esta. Quando a proposta de gerar eletricidade a partir dos ventos em Mato Grosso do Sul virar realidade, a produção será de grande impacto. Para se ter uma ideia, a energia gerada por 10 aerogeradores em apenas 1 hora é suficiente para abastecer 4.000 residências durante 6 meses. E se considerarmos a produção de uma só turbina, a energia gerada em 1 hora atenderia por 4 meses a demanda de todos os prédios públicos do Parque dos Poderes em Campo Grande, um dos locais com potencial eólico na cidade. Nós estamos no prédio mais alto de Campo Grande, um edifício com quase 130 metros de altura. Daqui de cima, a gente consegue ver toda a cidade. As torres eólicas que poderão ser instaladas aqui no estado serão bem maiores. No nosso caso, que estamos praticamente no centro geográfico da América do Sul, quanto mais alto, melhor. Ou seja, a partir de 100 metros, a cada 50 metros que você subir, o seu vento vai ter um incremento de 50%. Porque os estudos apontaram aqui como local adequado para a instalação. O vento predominante o ano inteiro aqui nessa região é de leste. E quanto menos obstáculos você tiver, por menor que seja, que venha alterar a frequência anual da velocidade, melhor. Esse local foi escolhido justamente onde você tem menos alterações no relevo, mais plano. É o ponto de maior altitude. Hoje nós temos aqui nesse local aproximadamente 670 metros acima do nível médio do mar. E você acrescentando 150 metros no padrão de vento, nós dificilmente teremos vento nesse nível com menos de 50 a 60 km por hora. Então, quanto mais distante do solo e quanto mais regular for esse solo, mais viável seria a implantação de um aerogerador nesses locais.
A presença de prédios, árvores e morros prejudica a eficiência dos parques eólicos. Estamos a mais de 600 metros do nível do mar. Neste ponto, perto do chão, os ventos atingem uma velocidade média de 22 km por hora ao longo do ano. À medida que subimos, mais fortes e constantes ficam os ventos. Por isso é preciso levar em conta vários fatores na hora de definir onde serão instalados os aerogeradores. Nada de obstáculos para interferir na rota dos ventos. A proposta dos técnicos é monitorar e captar os ventos em Mato Grosso do Sul entre 100 e 150 metros de altura. No Nordeste brasileiro, o potencial dobrou na última década, à medida que os equipamentos foram subindo. Passou de 143 gigawatts em 2001 para 300 gigawatts no ano passado. Já há estudos para o potencial acima dos 200 metros de altura. Houve uma evolução tecnológica dos aerogeradores nesses últimos 15 anos bastante significativa. E realmente os equipamentos que possuem altura do rotor do aerogerador acima de 80 metros para 100 metros fazem com que essas máquinas tenham uma eficiência muito melhor do que aqueles primeiros modelos. Para sustentar a gigantesca estrutura de aço, a base é de concreto, 10 metros abaixo do solo. Na hélice, cada pá tem 25 metros de comprimento e o eixo de rotação é praticamente do tamanho de um carro popular. Pelos estudos técnicos, uma torre eólica poderá ser instalada neste ponto, perto da estrada, praticamente ao lado da banca de Dona Noemi, que vende pães e doces caseiros. A senhora consegue imaginar um aparelho desse tamanho produzindo energia a partir do vento? É difícil acreditar, mas se acontecer vai ser uma coisa interessante, bom, né? Uma energia limpa e vai ser bom para todos. A energia que vem com a força do vento nunca se esgota, não emite gases poluentes, tem um dos menores impactos ambientais, só que traz algumas desvantagens. A poluição sonora, a interferência nas rotas aéreas e no fluxo migratório das aves, além do alto custo do equipamento. Nós já estamos praticando preços a um valor de muita competitividade, inclusive com relação a mercados que já têm uma boa história na indústria eólica, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos. Então, nós temos hoje, apesar da juventude, da inserção, do pouco tempo da inserção da eólica na matriz energética brasileira, nós já temos aqui no Brasil cerca de 8 fabricantes de máquinas instalados afora de outras peças e componentes. Acontece que ainda há uma necessidade, mesmo com esse índice de nacionalização, de fazer com que esses fabricantes valorizem e promovam junto a outros fabricantes de componentes no Brasil para que essas peças sejam totalmente nacionalizadas. Eu acho que o grande futuro para a indústria eólica é, nos próximos anos, nós atingirmos a totalidade, ou seja, os 100% dessa industrialização. Agora, nesse momento, um índice de nacionalização de 60%. O sol é outra fonte de energia limpa, a maior de todas, a ser explorada comercialmente em Mato Grosso do Sul. O Brasil, por ter várias horas de sol, né, ao longo do ano, em qualquer época nós temos uma quantidade de horas disponível de sol muito grande, isso favorece muito o uso da energia solar. A primeira usina solar do país, a maior em escala comercial da América Latina, funciona no Ceará. A energia gerada pelos quase 5.000 painéis da usina solar de Itauá, um empreendimento privado, é suficiente para abastecer 1.500 casas populares. Essas placas são feitas de silício, né, que é um material semicondutor. Então, a radiação solar, quando atinge essas placas fotovoltaicas, elas excitam os elétrons e esses elétrons se movimentando, nós temos a corrente elétrica. Até o ano que vem, mais de 17.000 painéis serão instalados na usina cearense e a meta é aumentar em 50 vezes a produção. Toda a energia é vendida para o governo. Em Mato Grosso do Sul, os estudos ainda vão apontar quais áreas têm melhores índices de radiação solar. Plataformas de coleta de dados deverão ser instaladas em Corumbá, Coxim, Três Lagoas, Dourados, Mundo Novo, Bataguaçu, Ponta Porã e Porto Murtinho.
Outros 2 pontos de observação serão escolhidos entre Naviraí e Niuaque e entre Cacilândia e Chapadão do Sul. O Atlas Solarimétrico disponível para o Brasil, ele não mostra as diferenças regionais, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, que pode ser obtida através desse projeto. Esse sensor mede a radiação global, né, mede a componente direta da radiação e a componente difusa, que chega na superfície, enquanto esse mede a componente difusa da radiação, ou seja, que é espalhada pela atmosfera. A quantidade de radiação que atinge um lugar depende da sua latitude, depende da cobertura de nuvem e depende da quantidade de poluentes que está espalhados nessa região. Por exemplo, aqui o que ele está fazendo, ele está procurando o Sol, tá vendo que ele está olhando direto para o Sol. Essa radiação então está chegando até nele, ele está trocando vários filtros ali, que ele pega em vários comprimentos de onda. O que é isso? Ou seja, ele está pegando várias luzes monocromáticas, está pegando vermelho, amarelo e tal. É em função desse comprimento de onda aqui que, na verdade, nós vamos saber a quantidade de poluentes que está aqui sobre Campo Grande. Assim, cerca de 10 equipamentos desses que serão instalados aqui no estado, nós vamos conseguir perceber as diferenças de localidades e termos um valor mais próximo do real de quantidade de horas disponível ao longo dos meses e do ano. Então nós vamos saber quantas horas de radiação ocorre no mês de fevereiro, no mês de janeiro, tá? E qual é o valor, qual que é a intensidade dessa radiação, em quais pontos ela é maior ou menor. Os cientistas sabem, a energia do Sol que chega à Terra em apenas 1 hora é maior que a consumida em 1 ano por toda a população do planeta. Atualmente, Japão, Alemanha e Estados Unidos lideram a produção mundial de energia solar. Mas ainda há muito a se explorar. A presença dessa fonte energética não chega a 1% no mundo. É possível explorar em conjunto parques eólicos e solares? Sim, é um sistema híbrido, é bastante interessante, né? Quando você tiver sol, você utilizar painéis solares, quando tiver nublado, mais ventando, a eólica, né? E quando você não tiver, usar uma outra, né? E o custo disso tudo? O custo hoje ainda é elevado, né? Nós temos aí que importar alguns desses equipamentos. O Brasil está se preparando para ter o seu próprio parque de construção dos aerogeradores. Então, com o passar do tempo, para Mato Grosso do Sul, isso pode gerar uma economia em relação à energia paga atualmente.